História muito linda para vocês. Mas antes de nós começarmos a nossa história, eu quero orar com vocês para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Graças te damos, Senhor, por mais uma história bíblica, por mais uma grande história da tua palavra. Fica conosco, abençoe as nossas famílias e que possamos a cada dia confiar que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. E o versículo que nós vamos aprender, ele é muito legal. Ele está no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso quer dizer que se a gente tiver qualquer problema ou coisa que esteja nos entristecendo, nós podemos falar com o Senhor, porque ele vai nos ouvir. Nós podemos orar, conversar com ele e ele sempre nos ouvirá, porque ele nos ama acima de todas as coisas. O pecado nos afasta de Deus, mas não quer dizer que ele não nos ame mais. Ele sempre vai nos amar, porque o amor de Deus por nós é imenso. Ele deu seu Filho Jesus por nós e ele sempre cuidará de nós. A palavra de Deus nos diz que havia um tempo muito ruim. Mas como assim um tempo ruim? Sim, as pessoas não queriam mais saber sobre o Senhor. Eles se afastaram de Deus e começaram a fazer coisas ruins. Nossa, eles maltratavam até os animais. As pessoas não queriam mais ouvir a palavra de Deus e não queriam ouvir sobre o amor de Deus. Só que havia um homem que ele confiava no Senhor e o nome dele era Noé. Noé era um homem bom. Nós temos até uma canção que diz: Noé era um homem justo e bom. Vocês conhecem? É muito legal essa música. E ele era fiel ao Senhor. Ele realmente amava a Deus. E o Senhor estava tão triste e ao mesmo tempo tão bravo com aquele povo que fazia coisas ruins, que ele chegou e chamou Noé e falou: Noé, eu preciso acabar com essas coisas ruins que estão acontecendo. Então, eu vou mandar uma grande chuva, muita água. Sabe qual é o nome dessa grande chuva, dessa muita água que Deus ia mandar? Um dilúvio. Isso, essa história está lá no livro de Gênesis. E nós lemos ela, podemos ler todos os dias. Peça para o papai e a mamãe ler para você. E Noé ouviu a voz de Deus. E Deus falou: Noé, como eu vou mandar um dilúvio, eu preciso que você construa uma arca. Uma arca? O que é uma arca? É um barco muito grande, E Noé falou: tá bom, Senhor. E você fique tranquilo, eu vou mandar todas as informações que você precisa. Tudo direitinho para você construir essa arca, esse barco grandão. E Deus mandou mesmo. Tamanho, como era a altura, como era a largura, tudo Deus explicou direitinho. E Noé chamou seus filhos e a sua esposa e começaram a construir. Só que enquanto ele estava construindo, as pessoas começaram a zombar de Noé, dizendo para ele: que é isso, Noé? Aqui não tem nem rio, não cai uma gota d'água. Que é isso? Por que você está construindo um barco? Por que você está construindo uma arca? E Noé simplesmente falava: porque o Senhor mandou e eu obedeço ao Senhor. E todos ficavam rindo de Noé. Enfim, a arca foi completada a sua construção. A arca estava pronta. Ai, consegui! Acho que Noé e a sua família ficou: conseguimos construir o nosso grande barco que Deus mandou. Nossa, como eu estou feliz em obedecer a Deus. E de repente Deus fala: Noé, vou mandar alguns
alguns tripulantes para essa arca. Como assim? Você vai mandar quem? Ah, gente, Noé estava lá, colocou a sua família dentro da arca. Pode entrar, Noé, entra você e sua família, vai lá. E ele entrou. Mas que tripulação era essa? Quem eram essas pessoas que viriam para a arca? Não eram pessoas, não. De repente começou a ouvir um barulho. E a terra começou a tremer, começou tudo a tremer. E sabe o que eram? Animais! Deus mandou os animais entrarem na arca. Um casal de cada animal. Sim, um casal de girafa, seu girafa, dona girafa, hipopótamo, dona hipopótamo, seu leão, dona leoa, seu macaco, dona macaca. E todos eles começaram a entrar dentro da arca. Quando o seu leão passou do lado de Noé, eu acho que, sério, se fosse eu, as minhas pernas iam tremer. Mas Noé ficou ali. Bom, se Deus mandou, ele vai nos proteger, porque Deus sempre nos protege. E ele estava protegendo, inclusive, os animais. E todos entraram na arca. Enfim, todos nos seus lugares, de repente começou plim, 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 chá! E a chuva começou uma grande chuva. As pessoas começaram, Noé, deixa a gente entrar. E não dava para entrar. Sabe por quê? Porque a porta estava fechada. Noé poderia até abrir, porque Noé é muito bom. Ele era um homem muito bom, ele era maravilhoso. Mas o que aconteceu? Deus fechou a porta. Deus fechou a porta da arca e não deixou ninguém entrar. E Noé, ele até queria poder ajudar, mas Deus não permitiu. Deus guardou a família de Noé, Deus guardou os animais, mas aquelas pessoas que não queriam o amor de Deus ficaram de fora. E olha, o barco começou a navegar, e toda aquela arca com todos os seus tripulantes começou a mexer, ia de um lado para o outro, e todos protegidos dentro da arca, todos guardados pelo Senhor, todos ali felizes e protegidos, porque o Senhor guardou todos eles, a família de Noé e os animais. E foram se passando os dias, os meses, e lá estava Noé dentro da arca, até que Noé começou a enviar aves. Primeiro ele mandou um corvo, depois mandou uma pombinha, e eles não acharam nada, não tinha nada na terra, não dava nem para eles pararem em algum lugar, então eles voltavam para a arca. Mas na última vez, Noé mandou uma pombinha, e essa pombinha foi, e sabe o que aconteceu, gente? Ela voltou com um galinho de folha no seu biquinho, falando que a terra já estava boa, já estava seca, e que em breve eles poderiam sair da arca. E quando passaram-se mais alguns dias, Noé ainda ficou dentro da arca um pouquinho. Logo a terra ficou totalmente sequinha. Então Deus abriu a porta da arca e todos os animais começaram a sair. Olha, gente, que coisa mais linda, todos organizadinhos, 2 em 2 foram saindo e cada um indo para o seu lugar. E Noé pôde agradecer ao Senhor, porque ele não só guardou a Noé e a sua família durante os dias do dilúvio, mas também dentro da arca em meio àquela chuva. E sabe o que é mais lindo? Noé agradeceu ao Senhor e Deus colocou um lindo arco-íris no céu, um símbolo da aliança. O que é a aliança? É algo que fica firme. Ó, eu prometo. Uma aliança quer dizer
Eu prometo. E Deus prometeu que nunca mais enviaria chuvas dessa forma, que ele não mandaria mais um dilúvio. E Noé pôde agradecer a Deus. Ele pôde passar por essa situação muito difícil, mas acreditando que Deus cuidava dele e da sua família. Então, agora a gente vai repetir de novo o nosso versículo. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 e 7. Que Deus abençoe você e a sua família. E um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. A grande história. Beijão!